Bom dia, nono ano, tudo bem? Hoje vamos corrigir a página 57, 58, 59 do livro Trilhas, né? Interpretação de texto. Tipos de argumentos. Vamos lá. Neste capítulo, você estudou dois... Vou botar isso aqui, peraí. Tá melhor. Então, agora vamos lá. Neste capítulo, você estudou dois textos argumentativos, um editorial e um artigo de opinião, que abordaram o assunto do sistema de cotas. Neles foram expostos diversos argumentos a fim de defender a tese proposta. Releia um trecho do editorial. A cota racial só disfarça o problema e responde as questões para conhecer um desses argumentos. Que fique claro que, se tratar de olvidar a tragédia que foi a escravidão no país, a dívida social decorrente dessa chaga, nem o subjacente preconceito racial que, muito embora dissimulado, lamentavelmente teima em existir. Por outro lado, não há como deixar de mencionar o positivo processo de miscigenação ocorrido, que permitiu fazer do Brasil uma sociedade multirracial sem a intolerância vista em outras plagas. Nesse trecho do editorial, nega-se ou confirma-se a existência de consequências ruins da escravidão. Confirma-se a existência de consequências negativas, afirmando-se que esse episódio provocou diversas situações ruins e prejudiciais. Letra B. Na sequência, que argumento é empregado para contrapor essa ideia? O argumento de que há também fatores positivos, como a miscigenação, a qual permitiu o desenvolvimento de uma sociedade multirracional. Letra C. Que expressão relaciona essas duas ideias? A expressão por outro lado. Porque aqui nós vamos ver a contra-argumentação, né? Você vai contra-argumentar sobre aquilo que está sendo tratado ali. Letra B. Em sua opinião, com que objetivo apresenta-se essa contraposição de ideias? Aí, essa aí é uma resposta pessoal, mas aí a gente pode ver alguma coisa relacionada, né? Então, vamos ver o que esse texto, né, ele nos traz. A estratégia argumentativa que consiste em apresentar uma ideia coerente, válida, e, na sequência, rebater essa mesma ideia a fim de relativizá-la e confirmar, assim, a tese inicial é chamada contra-argumento. Então, vamos ver o número 2. Então, nós estamos tratando de um contra-argumento, né? Número 2. A seguir, leia mais um trecho do editorial, A Cota Racial só disfarça o problema, e veja outro tipo de argumento. É inegável que, em um país em que subsistem profundas desigualdades, é essencial que o Estado promova o processo de inclusão. É de sua obrigação criar oportunidades também àqueles que, por diferentes motivos, não conseguem se aproximar do ideal de igualdade preconizado pela Constituição e são condenados a permanecer nos estamentos periféricos da sociedade. Então, letra A, né? Neste trecho, o que é falado sobre a desigualdade no nosso país? É falado que elas subsistem, ou seja, elas persistem. Letra B. De acordo com o trecho, o que o Estado deve fazer diante desse fato? O Estado deve promover um processo de inclusão, criar oportunidades para aqueles que vivem nos estamentos periféricos da sociedade. Letra C. Por que no início da fala sobre as desigualdades foi utilizada a expressão é inegável? Essa expressão foi utilizada para indicar que as informações apresentadas são de conhecimento e consentimento geral, ou seja, informações contra as quais não há argumento. Letra D. Assinale um X na alternativa que indica o objetivo desse argumento. Então, é a última alternativa. Apresentar uma afirmação de conhecimento e consentimento geral. Aí ele fala que a estratégia argumentativa de citar uma informação considerada incontestável, ou seja, informação com a qual a maioria das pessoas concorda, é chamada argumento de consenso. Esse tipo de argumento, por ser de conhecimento e concordância universal, é muito difícil de ser refutado. Número 3. Releia um trecho do artigo de opinião. Ser contra cotas raciais é concordar com a perpetuação do racismo e conheça mais um tipo de argumento. No Brasil, foram 354 anos de escravidão,
população negra escravizada trabalhando para enriquecer a branca. No pós-abolição, no processo de industrialização do Brasil, incentivou-se a vinda dos imigrantes europeus para cá. Muitos, inclusive, receberam terra do Estado brasileiro, ou seja, foram beneficiados por ação afirmativa para iniciarem suas vidas por aqui. Tiveram acesso ao trabalho remunerado e, se hoje a maioria dos seus descendentes desfrutam de uma realidade confortável, foi porque foram ajudados pelo governo para isso. Em contrapartida, para a população negra não se criaram mecanismos de inclusão. Das senzalas fomos para as favelas. Se hoje a maioria da população negra é pobre, é por conta dessa herança escravocrata e por falta da criação desses mecanismos. Com base nas informações apresentadas, quando os imigrantes europeus vieram para o nosso país? Após a abolição, no processo de industrialização do país. O que motivou a vinda desses imigrantes? O incentivo do Estado brasileiro com doação de terras e trabalho remunerado. Em sua opinião, com que objetivo a articulista citou os tratamentos recebidos pelos imigrantes e pela população negra no pós-abolição? O objetivo de evidenciar a diferença entre o tratamento dado pelo Estado brasileiro ao imigrante europeu e o dado à população negra desde o início de sua história. De acordo com o articulista, por que a maioria dos descendentes europeus tem uma realidade confortável atualmente? Porque os imigrantes foram ajudados pelo Estado quando vieram para o nosso país. Em sua opinião, o que a articulista quis provar ao citar essas informações? A situação da maioria da população negra hoje é consequência do tratamento dado pelo Estado e a população no pós-abolição. Aí tem assim, o recurso de persuasão que apresenta ao leitor informações que estabelecem uma relação direta de causa e consequência, chamado raciocínio lógico. Bom, gente, então aí nós terminamos de corrigir, né, essas páginas aí sobre os tipos de argumentos, né? Aí nós temos o contra-argumento, nós temos o argumento de consenso e nós temos o raciocínio lógico. Tá? Então, por hoje é só. Um grande abraço e até a próxima aula.